E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Colégio Naval do ano de 2018, que fala para a gente o seguinte: um circuito elétrico é composto por uma bateria ideal com uma tensão de 15 volts, resistores cada qual com uma resistência elétrica de 3 ohm, fios condutores ideais e duas chaves que permitem abrir ou fechar o circuito ou parte dele. Além disso, conta com um amperímetro ideal. Na situação apresentada na figura abaixo, qual das opções fornece, respectivamente, a resistência elétrica equivalente do circuito e a intensidade da corrente elétrica indicada pelo amperímetro? Gente, o amperímetro ele vai medir o valor da corrente que está passando pelo circuito. E pelo fato dele ser ideal, como a questão sinaliza, ele necessariamente vai ter uma resistência igual a zero. Então, ele não tem resistência. Se você percebeu no problema que ele te forneceu, ele fala que ele quer que você calcule a resistência equivalente na situação apresentada. E se você olhar com muita atenção, essa chave aqui está aberta. E quando essa chave está aberta, indica que a corrente elétrica não consegue passar daqui para cá. Então, necessariamente, a corrente não vai vir aqui para cima. Por quê? Porque não tem passagem. Se não tem passagem, a corrente elétrica passa pelo meio e por baixo da associação de resistores. Esse cara fica fora. Então, essa questão ela é uma pegadinha que ela te dá 3 resistores, mas na verdade 2 estão funcionando. E esses 2 resistores, pelo fato da corrente elétrica se dividir, eles estão em paralelo. Quando a gente tem 2 resistores que estão em paralelo e são iguais, a resistência equivalente, ela pode ser calculada pela expressão R sobre N, onde R é o valor da resistência e N é o número de resistências iguais. Nesse caso, o valor da resistência vale 3. E eu tenho 2 resistências iguais. Logo, a resistência equivalente do circuito vale 1,5 ohm. E isso já permite a gente excluir a letra A letra D e a letra E. Agora, a gente quer saber qual é o valor da corrente que passa pelo amperímetro. A gente precisa saber que a bateria fornece 15 volts. Se eu quero descobrir a corrente que passa pelo amperímetro, olha só, a corrente sai daqui, a gente vai chamar aqui de I total. A corrente total sai daqui, passa por aqui, vem para cá, se divide e depois se junta aqui. Quando essa corrente elétrica se junta vindo por baixo e pelo meio, passa novamente a corrente total pelo amperímetro. E se eu quero calcular a corrente total, eu preciso ter o valor fornecido pela bateria, que eu estou chamando de U total, o valor da resistência total, vezes o I total. Nesse caso, a resistência total é a resistência equivalente. Vamos substituir os valores e descobrir qual é o valor da corrente. A bateria fornece 15 volts e a resistência equivalente vale 1,5. E assim eu consigo descobrir o valor da corrente total, que é a corrente que passa pelo amperímetro. Esse 1,5 está multiplicando, passa para o lado esquerdo, dividindo. E assim a gente vai ter que 15 sobre 1,5 tem que ser igual ao valor da corrente elétrica total. 15 sobre 1,5 vai resultar em 10 amperes. E assim, o gabarito da questão vai ser a letra C. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.